Olá, como vai? Qual é o seu haplogrupo matrilinear? Aquele da mitocôndria, sabe? Se você fez um teste de DNA com a Genera ou com a 23andMe, você já deve ter visto seu haplogrupo no site da empresa. Mas é possível ir mais longe e saber esse haplogrupo com mais precisão, especialmente no caso da Genera, já que a 23andMe já costuma ser boa nessa identificação. Quem testou com a MyHeritage ou fez o teste autossômico da ftDNA não obtém informações do haplogrupo mitocondrial nem no site e nem no arquivo de dados brutos. Mas se você testou com a MeuDNA ou com a Ancestry, apesar de a empresa nem te informar seu haplogrupo no site, o arquivo de dados brutos delas contém informações suficientes para você avaliar também, sabia? Pois neste vídeo eu vou te mostrar como fazer isso usando a ferramenta JamesLick. Na verdade, a ferramenta se chama MTHAP, em referência a haplogrupo mitocondrial. E JamesLick é o nome do criador e do site onde ela está hospedada. Mas aqui no Brasil, todo mundo conhece a ferramenta como JamesLick. O endereço dessa ferramenta está aqui na descrição do vídeo e eu vou te mostrar o passo a passo para usar. Mas antes da gente acessar o site, já devo te dizer que das empresas mais conhecidas, essa ferramenta só aceita arquivos da 23andMe. Então, se o seu arquivo for de qualquer outra empresa, você vai precisar converter para o formato 23andMe com template antes de usar. Senão, o resultado será falso, ok? O mais comum é usar o template 23andMe V5, mas se você assistiu a este outro vídeo aqui do canal, tem uma opção bem melhor para testar o haplogrupo mitocondrial. Um template que eu mesmo fiz especialmente para isso, exclusivamente para você que segue o canal. Então, assista que vale muito a pena, viu? E se você já tiver testado em mais de uma empresa que forneça dados da mitocôndria, tem a opção de mesclar esses arquivos e criar um superkit, que vai ter mais informações da mitocôndria e, portanto, vai gerar um resultado mais confiável. E se você der sorte, até mais preciso do que o de cada arquivo individualmente. Para aprender a fazer o seu superkit, assista a esse outro vídeo aqui do canal. Mas lembre-se, para usar essa ferramenta, o seu superkit também vai precisar ser convertido, ok? De preferência, usando o meu template. Não só porque vai gerar um arquivo melhor, mas também porque o servidor de internet onde a ferramenta JamesLick está hospedada tem um limite de banda, de modo que arquivos de dados brutos completos às vezes falham por causa do tamanho. Então, se você não usar o meu template, faça pelo menos a conversão para o formato 23andMe V5 e a extração da mitocôndria, como eu te demonstrei neste outro vídeo aqui. Ok, vamos prosseguir então. Antes da gente seguir para a ferramenta JamesLick, vamos fazer um rápido pit stop no site da Genera para eu te mostrar qual o haplogrupo que eles identificaram para mim, só para você ver a diferença na avaliação depois. Olha, já estou aqui no site e já fiz login na minha conta. Para ver o haplogrupo mitocondrial, eu clico aqui em linhagem materna. O termo mais apropriado seria linhagem matrilinear, porque a linhagem materna abarcaria todos os ancestrais da sua mãe, quando a mitocôndria segue apenas a linhagem da mãe, da mãe, da mãe, da mãe e assim por diante, só aquela bordinha da árvore mesmo. Como você pode ver, a Genera classificou o meu haplogrupo como pertencendo à linhagem L2A, que é um haplogrupo predominantemente africano e, portanto, bastante comum aqui no Brasil por conta do nosso passado colonialista escravista. Certamente eu tenho uma ancestral negra escravizada nessa linhagem, e essa é uma informação muito interessante para a minha história familiar e, claro, para a árvore genealógica e o meu autoconhecimento. Mas esse haplogrupo L2A surgiu na África há no mínimo 20 mil anos, talvez até 90 mil. Esse cálculo varia conforme o método. Entretanto, como eu já falei no início do vídeo, eu tenho condições de obter uma previsão mais precisa usando o próprio arquivo da Genera devidamente convertido. Então, sem mais delongas, vamos à ferramenta JamesLick ver como é que funciona. Quando você acessa o link da ferramenta que está na descrição do vídeo, esta é a página que aparece. O layout é super simples, mas esta é a melhor ferramenta que eu conheço para avaliação do haplogrupo mitocondrial usando arquivos comuns de ancestralidade. E ela é muito simples.
embora o site esteja em inglês, os textos dos botões aparecem em português para mim, provavelmente por conta de uma identificação automática do idioma padrão do meu navegador. Veja, aqui está o botão Escolher arquivo. Basta você clicar nele para começar. Eu vou, de propósito, escolher um arquivo original da Genera, sem conversão. Vai dar erro na análise, mas como muita gente faz isso, eu acho útil te mostrar aqui no canal como esse erro aparece para que você saiba identificar. Veja, muita gente faz isso e pula direto para o que seria o resultado, ignorando essas linhas aqui. Mas isso aqui é importante. Está escrito aqui logo de cara, erro, error em inglês, dizendo que esse formato não é suportado. Essa mensagem confunde o arquivo com um da FTDNA por causa da formatação similar e porque a ferramenta não conhece um arquivo da Genera. Por isso, ela diz aqui que o formato não é suportado. Até porque se fosse um arquivo autossômico da FTDNA, ele nem conteria informações da mitocôndria para análise. Logo abaixo, o erro continua. Aparecem alguns alertas dizendo que a ferramenta não reconhece algumas linhas do arquivo. Por fim, o algoritmo retorna informações incoerentes, como se tivesse identificado 100% da mitocôndria com até mais letras do que a referência completa do banco de dados possui. Mais abaixo vem o que seria o resultado. Aparece como se fosse o haplogrupo H2A2A1, com alguns marcadores que teriam sido identificados. Entretanto, dada a maneira como essa ferramenta funciona, este haplogrupo H2A2A1 é considerado a base das análises, a partir da qual o algoritmo diferencia as demais. É por isso que não aparecem marcadores definidores desse haplogrupo aqui na lista. Veja, está vazia. Onde se lê Defining Markers for Haplogroup H2A2A1, HVR2, vazio, CR, vazio, HVR1, vazio. Enfim, várias camadas de erro que resultaram numa avaliação falsa. O meu haplogrupo não é esse. A propósito, um parêntese aqui. Essas siglas, HVR2, CR, HVR1, são trechos, sequências do DNA mitocondrial usadas para identificar melhor os marcadores que podem nos ajudar a apontar os haplogrupos. HVR significa Hypervariable Region, ou seja, região hipervariável. Então, as regiões hipervariáveis são regiões que costumam ter mais variabilidade genética, mais chances de haver novas mutações, enquanto a outra região, CR, que significa Coding Region, é a região codificante do DNA mitocondrial. Mas não vou entrar em mais detalhes aqui. Para nós, basta compreender que são trechos da mitocôndria que rendem marcadores para a identificação de haplogrupos. Vamos fechar o parêntese, portanto, e prosseguir. Então agora, eu vou alimentar a ferramenta com o meu arquivo da Genera convertido ao formato 23andMe genérico, ou seja, sem usar template, porque isso é outra coisa que muita gente faz e eu quero te mostrar que também gera resultado inadequado e também aproveitar para te passar algumas informações sobre como a ferramenta organiza os resultados. Veja o que acontece. Dessa vez, não aparece a mensagem de erro principal, aquela que dizia não reconhecer o formato. Isso porque o formato é o da 23andMe mesmo, com o qual a ferramenta é compatível. Entretanto, aparecem os mesmos alertas de linhas não reconhecidas no arquivo. Isso porque converter o arquivo sem usar template muda apenas o formato, mas mantém quase todas as informações do arquivo original. Então, ele não se comporta como se fosse um arquivo original da 23andMe, pois ele ainda contém SNPs e nomenclaturas que os arquivos originais da 23andMe não usam. É isso o que esses alertas estão dizendo. Que SNP é esse? Não conheço. E isso gera alguns erros de processamento. Veja que dessa vez o resultado foi diferente. A ferramenta me diz que o haplogrupo seria o L2A1, com algumas mutações extras, essas que aparecem entre parênteses aqui. E logo abaixo aparecem os marcadores identificados para cada segmento de referência da mitocôndria. Entretanto, aparecem vários marcadores na cor vermelha, que seriam mismatches, ou seja, marcadores incompatíveis com esse haplogrupo. Como são muitos, isso significa duas possibilidades. Ou não é este o haplogrupo correto, ou as informações do arquivo não foram lidas corretamente. Como eu sei que o formato do arquivo é inadequado, essa segunda possibilidade é a mais provável. E é esse mesmo o caso, como a gente vai comprovar agora. Então, agora vamos alimentar a ferramenta com um arquivo compatível, para ver um resultado sem erros de interpretação. Dessa vez, eu vou escolher o meu arquivo da Genera convertido para o formato 23andMe V5, ou seja, usando um template apropriado
como você já deve ter visto no vídeo sobre as conversões. Lembrando que algumas vezes a ferramenta pode dar erro mesmo se você usar um arquivo corretamente convertido nesse template V5 por conta do tamanho do arquivo. Por isso, se você usar esse método, é recomendável extrair a mitocôndria do arquivo já previamente convertido ao formato 23andMe V5, como você já deve ter visto no vídeo sobre esse tema aqui no canal. Ou, melhor ainda, usar o meu template especial, como eu também vou demonstrar daqui a pouco. Mas agora, nós estamos usando o template 23andMe V5 mesmo. Vamos ver. Voilá! Agora sim, nenhuma mensagem de erro apareceu, nenhum alerta. Apenas esta frase dizendo que foram encontrados 2.462 marcadores, cobrindo 14,9% do DNA mitocondrial. Essa quantidade é a esperada para esse tipo de arquivo e já costuma render bons resultados. Veja, aqui está o resultado. A melhor previsão identificada com as informações disponíveis neste arquivo é esta, haplogrupo L2A1. Neste meu caso, foi o mesmo haplogrupo identificado agora há pouco, quando eu usei o arquivo convertido de forma inadequada. Entretanto, desta vez a análise foi feita corretamente. Repare que não aparece nenhum marcador na cor avermelhada, nenhum mismatch. Pelo contrário, aparece aqui um conjunto de 22 marcadores que correspondem a este haplogrupo, esses aqui na cor verde, mais um marcador extra, que é esse aqui na cor azul. Depois, nós vamos falar melhor disso. A ferramenta também indica que notou 5 SNPs que seriam marcadores para esse haplogrupo, mas que estão vazios, são no calls, provavelmente por conta de ser um arquivo convertido e não um original da 23andMe. E ainda aparece uma lista de 23 marcadores na cor cinza, isto é, que nem estão presentes no arquivo, nem mesmo como no calls. Mesmo assim, essas são informações mais que suficientes para a ferramenta dizer com segurança que o meu haplogrupo é este aqui. Ótimo! Então agora vamos ver a diferença se eu usar um arquivo convertido com um template especial DNA mitocondrial? Eu te disse que o resultado seria mais confiável, né? Vamos ver se é mesmo? Veja, aqui em cima já temos um indicativo interessante. Com o arquivo do método tradicional, tínhamos 14,9% de cobertura na coleção de SNPs. Com este, temos 23,3%. Claro que a quantidade de marcadores válidos não equivale à coleção completa de SNPs, mas apenas aos que foram preservados do arquivo original da Genera. Mas de todo modo, aqui temos um aproveitamento bem melhor das informações. A prova disso está aqui embaixo. Veja. No meu caso específico, o haplogrupo identificado foi o mesmo, L2A1, mas a confiabilidade desse resultado é maior, como podemos ver aqui embaixo. Em vez de 21 marcadores correspondentes a essa clade, temos agora 28. Em vez de um extra, temos 2. No anterior, tínhamos 5 no-calls e 23 marcadores que nem apareciam no arquivo. E neste, todos os marcadores aparecem, sendo 22 deles no-calls. Perceba que somando marcadores inexistentes com no-calls, neste exemplo tivemos, em vez de 28, 22, enquanto os marcadores aproveitados subiram de 23 para 30. Isso quer dizer que, embora neste exemplo o haplogrupo identificado tenha sido o mesmo, com este arquivo aqui o resultado realmente foi mais confiável. A depender do haplogrupo que estiver sendo analisado, isso pode render uma subclade mais específica. Talvez esse seja o seu caso. Bacana, né? Se você quiser aproveitar essa belezura de template, o link para baixar está aqui na descrição do vídeo, ok? É de graça, um presente meu para você. Mas continuando nossa interpretação aqui, se eu rolar a tela um pouquinho, vejo que há outras previsões logo abaixo. É possível que o haplogrupo real se encaixe melhor numa delas, mas o algoritmo da ferramenta ordena as previsões com base numa pontuação calculada conforme o número de marcadores alocados em cada categoria. Então, com as informações disponíveis no arquivo enviado e desde que seja um arquivo compatível, como mostramos, a primeira previsão que aparece é a mais garantida, a que tem mais chances de estar correta. Então, no meu caso, usando este arquivo da Genera corretamente convertido, eu posso confiar que o meu haplogrupo pertence a essa primeira clade identificada, L2A1. E posso saber que é possível que ele pertença a uma dessas outras possibilidades aqui abaixo, como esta aqui, L2A1F. Mas para ter certeza, eu preciso de um arquivo com mais informações. Então,
o que é garantido com este arquivo que usei é a clade L2A1. Esse haplogrupo surgiu há cerca de 20 mil anos. Então, embora tenha sido apenas um galinho a mais em relação à previsão informada no site da Genera, pela baixa taxa de mutações no pequenino DNA mitocondrial, esse avanço corresponde a dezenas de milhares de anos no tempo. E como eu já fiz o sequenciamento completo da minha mitocôndria, eu posso te dizer que essa informação está correta, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Antes disso, como eu já testei com a 23andMe, deixa eu te mostrar como seria o resultado se eu alimentasse a ferramenta com o meu arquivo original da empresa, que contém uma maior quantidade de marcadores mitocondriais e nem precisa de conversão. Veja, foram identificados marcadores cobrindo 14,9% da mitocôndria, a mesma porcentagem identificada no meu arquivo da Genera convertido a esse formato 23andMe V5. Mas como acabamos de dizer, esse arquivo tem mais marcadores, isso é, muito menos no-calls nesse conjunto de marcadores. Então, com essas informações extras, a ferramenta já conseguiu prever um haplogrupo mais específico. Olha só, L2A1F, com 28 marcadores correspondentes, mais 21 marcadores extras, fora os 24 outros possíveis, porém não testados. Lembra que a clade L2A1F estava entre as possibilidades com o arquivo anterior, mas não dava para ter certeza? Pois agora dá, por causa de um único marcador que está presente no arquivo da 23andMe, mas que não existia no da Genera. Antes da invenção do meu template especial, um arquivo da 23andMe era o melhor que você poderia usar aqui na JamesLeak, a menos que você tivesse um arquivo FASTA de sequenciamento completo, que a ferramenta também aceita. Mas agora que o template especial existe, se você tiver um super kit de DNA, ele passa a ser o seu melhor arquivo. Melhor ainda que um 23andMe original, especialmente se um dos arquivos usados para gerar o super kit era da 23andMe, é claro. Vamos ver rapidinho como ficaria o resultado com um super kit? Olha só, haplogrupo L2A1F, o mesmo identificado com o arquivo da 23andMe neste meu exemplo. Mas veja a diferença na confiabilidade. Em vez de 28, temos agora espetaculares 51 marcadores correspondentes a esta clade. Ainda temos 21 extras, embora alguns possam ser duplicados por ser um arquivo composto de dados brutos, e apenas um não testado. A diferença é enorme e uma nova subclade poderia muito bem ter sido identificada aqui se o meu haplogrupo fosse diferente ou a árvore de referência da calculadora JamesLeak fosse mais atualizada. Quer ver? Existe um arquivo ainda mais completo que eu posso usar aqui. Um arquivo 100% completo, na verdade. Como falamos, esta ferramenta também aceita arquivos no formato FASTA, que são arquivos de sequenciamento do DNA mitocondrial, que não é muito grande. São arquivos como o do teste específico de mitocôndria, da FTDNA, caso você tenha feito o sequenciamento mitocondrial ali, ou um arquivo FASTA da mitocôndria extraído de um WGS como o da Nebula. Eu tenho um desses, então vou te mostrar como seria. Vou escolher o meu arquivo FASTA aqui na ferramenta e pronto. Olha que resultado lindo esse. Foram identificados 16.569 marcadores nas 16.569 posições da mitocôndria, cobrindo 100% do DNA mitocondrial. Mesmo assim, o haplogrupo identificado neste meu exemplo foi o mesmo do meu arquivo da 23andMe e do meu superkit, L2A1F, mas agora com uma coleção ainda mais espetacular de 53 marcadores, dando match em vez de 51, e mais 2 extras. Como é um arquivo FASTA, não houve nenhum marcador duplicado. E como tem 100% da mitocôndria, não houve nenhum no-call e nem faltou nenhum SNP. Entretanto, como eu já coloquei a minha mitocôndria completa na plataforma YFOL, eu sei que aqui nesta previsão da JamesLeak ainda falta um raminho para chegar ao meu haplogrupo mais específico. Por que então nem com 100% da mitocôndria isso aconteceu? Isso é uma coincidência. Primeiro, porque haplogrupos da família L2 não possuem muitos galhos na árvore. E segundo, porque a ferramenta é baseada na árvore Phyllotree, cuja versão mais atual é a 17, atualizada pela última vez em 2016. Essa árvore é tão boa que, mesmo não atualizada há 8 ou 9 anos em relação à data em que eu gravo esse vídeo, ela continua suportando resultados confiáveis e suficientemente específicos.
especialmente quando se levam em conta os arquivos dos testes comuns de ancestralidade. Pois muito bem. Então, se eu tenho 100% da mitocôndria, por que é que ainda aparecem marcadores extras aqui? Esses marcadores de azul. É aqui que está a informação mais importante neste caso específico. São mutações que foram identificadas na minha mitocôndria e que não são incompatíveis com esse haplogrupo, se fosse, estariam na cor vermelha, mas que se diferenciam deste galho. Isso significa que eu formo um novo ramo nessa árvore, ou seja, um novo haplogrupo em relação ao galho L2A1F, mas que ainda não existe na versão da árvore que essa ferramenta usa. Mas como eu já mencionei, existe um outro lugar onde eu posso conferir meu haplogrupo. Uma outra árvore que exige ter o sequenciamento completo da mitocôndria. Ela não é gratuita, mas eu já tenho acesso, então eu vou te mostrar. Trata-se do portal YFOL, que tem foco nos haplogrupos do cromossomo Y, ou seja, patrilineares, mas que também processa muito bem os haplogrupos mitocondriais, ou matrilineares, e tem uma árvore que é mais atual do que a da Phyllow Tree. Veja, aqui na YFOL, o meu haplogrupo mitocondrial é identificado como L2A1F11. Exatamente como previsto, ele é um ramo que descende do L2A1F. Hoje, há 4 pessoas com essa subclade específica identificadas na árvore do YFOL. E todas as 4 são da minha família. Minha mãe, meus 2 irmãos e eu. Ou seja, nós inauguramos esse raminho na árvore do YFOL. Um raminho que até hoje não existe na árvore da Phyllow Tree. E é por isso que a ferramenta James Lick não tinha identificado nem com 100% dos dados da minha mitocôndria. Mas no seu caso, pode ser diferente. Se você der sorte com o Super Kit e usar o meu template especial, tem boas chances de obter uma clade mais precisa. Se fizer um sequenciamento completo da mitocôndria, então, é possível que apareçam mais pessoas que já compartilham da sua subclade e é possível que a sua subclade final já estivesse na árvore da Phyllow Tree. Se você está se perguntando como fazer um sequenciamento completo da mitocôndria para saber o seu haplogrupo mais preciso, assista a esse outro vídeo aqui do canal. Agora, se você quer um truque quase mágico para tirar água de pedra com os arquivos que tem, assista ao próximo vídeo aqui do canal. Ah, bateu curiosidade? Pois você realmente pode se surpreender. E então, o que achou do vídeo de hoje? Cheio de novidades e detalhes, né? Espero que você tenha aprendido algo novo com esse conteúdo. Se você curtiu, demonstra isso deixando o seu joinha e o seu comentário, compartilhando o vídeo com todo mundo que merece saber de todas essas possibilidades para o haplogrupo matrilinear e, claro, assistindo a outros vídeos aqui do canal. Assim, o YouTube vai dar mais relevância ao canal e distribuir para ainda mais gente. E é isso que vai garantir que o canal continue viável. Conto com você. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço!